O pecado é muito grave. E talvez você se pergunte, por que o pecado é grave? Por algumas razões. Primeiro, que o padrão estabelecido por Deus é com base em sua santidade. E o pecado, ele afronta a santidade de Deus. O pecado é uma oposição a Deus. O pecado é uma não aceitação da vontade divina, de sua palavra, de suas ordenanças. O pecado é grave porque o pecado incita a ira divina. O pecado é grave porque o pecado é rebelião, é rebeldia, desobediência, iniquidade, transgressões contra Deus, a sua moral e a sua palavra. O pecado é grave porque o menor que seja o pecado, isso provoca o juízo eterno. Satanás é o antagonista, mas o pecado torna o homem inimigo de Deus. O pecado arranca a pureza no coração do homem. O pecado aliena a mente e a condição humana a um estado tão deplorável. O pecado é grave porque o pecado arranca a nossa comunhão para com Deus. O pecado é grave porque o pecado tira de nós o desejo de orarmos, de buscarmos. O pecado é grave porque o pecado nos arranca o apetite espiritual, nos faz perder o sabor das Sagradas Escrituras. O pecado é grave porque o pecado traz a morte, a condenação eterna. Quando o homem decide pecar, o homem está dizendo: Deus, eu não aceito a sua vontade. O pecado é uma rebelião contra Deus ao ponto do homem, quando decide pecar, quando está dominado pelo pecado, ele está expressando, dizendo: Deus, é possível ser feliz longe da sua presença. O pecado é uma rejeição a Deus. É como você bater a porta na cara. É como você dar um grito e dizer: eu não te quero, eu não te aceito. Eu quero viver conforme o que eu achar. Eu sei o que é bom para mim. O pecado é grave porque o pecado cega e o homem não consegue enxergar que o abismo está logo na frente. O pecado é grave porque o pecado tampa o ouvido do homem e o homem não consegue ouvir alguém gritando, dizendo: ei, tem um precipício aí na frente, pare, volte, retroceda. O pecado é grave, porque o pecado arranca a esperança de vida eterna. Mas eu tenho uma boa notícia, que o pecado pode ser confessado e perdoado. Mas quando o pecado não é perdoado, ele continua a exercer o domínio sobre a pessoa. Ele continua controlando
arquitetando e afastando os homens de Deus. Mas eu tenho uma outra notícia, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu tenho uma boa notícia, é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu tenho uma novidade para te contar, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu tenho uma palavra para dizer para a sua vida: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado justo, fiel, junto ao Pai que intercede por vós. Eu tenho uma novidade para te contar, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se lance em Deus, se abrigue no Senhor. Não dê lugar ao pecado. Não aceite a prática do pecado na sua vida. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente a morte de Jesus, somente o sacrifício de Cristo na cruz tem condições de apaziguar a ira de Deus, porque o pecado atrai a ira, e a ira requer juízo. Mas Jesus, para nos livrar do poder do pecado, para nos ofertar o perdão, a remissão e nos livrar da condenação eterna e nos transportar do reino das trevas para o reino de sua maravilhosa luz, ele se rendeu. O pecado é tão grave que a Bíblia diz que Deus não poupou os anjos que pecaram. O pecado é tão grave que Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Antes livrou a Ló e a sua casa, porque eram justos. O pecado é tão grave que quando Cristo assumiu a condição humana e levou sobre si os nossos pecados, diz a Bíblia em Romanos 8, que Deus não poupou nem mesmo seu Filho. Se Deus não poupou os anjos quando pecaram, se Deus não poupou nem o seu único Filho, atente-se para esta verdade. Deus não terá o inocente por culpado e nem o culpado por inocente, enquanto há vida, a esperança. Entra no seu quarto em secreto, dobra o seu joelho, se lance na presença de Deus, olhe o seu estado, olhe o estado, confesse a Deus, encontre em Deus o perdão, a restauração, a purificação. O pecado é grave, mas o amor de Deus é tão profundo que diz Davi no Salmo 40, tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés na rocha e pôs em meus lábios um cântico novo. É isso que Deus quer fazer com você. Não se renda ao pecado, se renda à vontade do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um abraço e até o próximo vídeo.